a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. E hoje a gente tem um programa especial, vocês estão percebendo que eu tô mais baixinha aqui. Então vamos logo revelar essa surpresa, porque eu não tô sozinha e eu não vou dar bom dia para o Diego, porque eu vou dar bom dia para uma outra pessoa que está apresentando o Mercado Investimentos hoje comigo por um motivo mais do que especial. Roberta Garcia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Débora. É um prazer estar aqui pela primeira vez neste programa de que sou fã, que é o ICL Mercado Investimentos. E o programa de hoje é especial porque a gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre autocuidado e também sobre educação com propósito. E a gente vai conversar com uma convidada que vem de Paraisópolis, que fica na Zona Sul aqui de São Paulo. Débora. E essa convidada tem mais de 15 anos de experiência no mercado de luxo, então vamos tentar falar sobre isso também. Passou por Swarovski, passou por Marta Medeiros e ela resolveu empreender na quebrada. Então vamos entender e conhecer essa potência que está aqui com a gente. Pois é, o nome dela é Tati Cruz e ela é fundadora da Galáxia Beauty, da Galáxia Academy e também é cofundadora do Legado Paraisópolis. Tati é uma potência e também uma presença mais do que especial aqui no Mercado Investimentos. Tati, seja muito bem-vinda. Muito obrigada Roberta, obrigada, muito obrigada mesmo por estar aqui. Acho que o que vocês estão criando e movimentando a partir desse programa é surreal e eu tenho certeza que vai mudar ali o eixo quando a gente fala de empreendedorismo e realmente promover transformação. Sou muito fã de vocês. Boa. E Debs, daqui a pouquinho a gente vai revelar por que esse programa é especial também, hein? Exatamente. Mas a gente vai revelar só no final. Vamos lá. Bom, Tati, você cresceu em Paraisópolis, né? E até uma das maiores comunidades do Brasil. E como essa vivência levou você à trajetória do empreendedorismo? Qual que foi o gatilho aí, o ponto de partida, o start de tudo isso? Como a trajetória levou a esse empreendedorismo, a essa vontade de empreender? Sim. Eu não cresci especificamente em Paraisópolis, eu cresci numa comunidade ao lado de Paraisópolis, né? Então eu brinco que eu não sou cria de Paraisópolis, mas eu estou sendo criada por Paraisópolis. E a minha vida sempre foi voltada para o empreendedorismo, vendas, gestão, mas sempre no mercado de luxo. Então eu comecei a trabalhar no mercado de luxo muito nova, assim, com 18 anos eu já trabalhava em um dos maiores shoppings de São Paulo, então passei por Iguatemi, Cidade Jardim, JK, todos esses shoppings que a gente conhece. E aí, no pós-pandemia, eu fiquei incomodada de estar em alguns lugares, de começar a ouvir algumas pautas, de começar a ouvir as pessoas falando de empreendedorismo, mas e sempre de uma forma voltada para a comunidade, favela, sobre desenvolvimento, mas numa ideia muito fechada, como se eram coisas pensadas numa caixinha para levar para aquele território. E aí eu olhei e falei, gente, eu acho que eu posso contribuir muito mais. E aí o meu despertar empreendedor mesmo, de colocar a mão na massa, de resolver, de tentar movimentar o sistema, mesmo me achando muito pequena, mas através de conexões, veio a partir de, depois, né, da pandemia de Covid, de como eu poderia ajudar aquela estrutura, porque eu entendi que a gente poderia fazer muito mais dentro da rede que eu já trabalhava, mas para fazer conexões, sabe? Mas não para as pessoas de fora pensarem no que era interessante para dentro do território, mas a gente poderia pensar em camadas dentro do território para como para fora. Muito bom, Tati. Interessante você falar dessa visão de uma empreendedora da quebrada, né? Que certamente tem outra visão de uma empreendedora de lugares mais privilegiados. Agora, você fala muito sobre formar empreendedoras e não vendedoras. O que isso significaria na prática, já que o produto final é a venda, né? Exato. Acho que o principal produto é venda para absolutamente tudo, né? A gente se vende o tempo todo. A gente está se vendendo o tempo todo para absolutamente tudo. Então, acho que venda deveria ser uma pauta importantíssima para qualquer negócio ou para qualquer pessoa. Mas quando a gente fala sobre empreendedoras, passou muito por uma questão minha, assim. Então, eu olhava, eu falava assim, eu cresci numa periferia, eu sou filha de empregada doméstica, de uma mãe solo, né, de 5 filhos. Então, toda essa dificuldade, a gente vai ver ela refletida em várias outras comunidades também. Só que eu sei que eu tive oportunidades que foram me dadas por pequenos privilégios, não só por uma questão de capacidade para aquela oportunidade. Eu tinha, sim, minha capacidade, mas eu vi vários currículos serem descartados
nos lugares onde eu passei, currículos impecáveis, de pessoas que estavam muito à frente, inclusive, do que outras, mas que eram colocadas em um outro cargo por uma questão racial, por uma questão de xenofobia, por várias questões, de gordofobia e por aí vai. Então, quando eu decidi empreender dentro da comunidade, mais do que falar sobre vendas, eu fui falar sobre empreendedorismo porque eu via, de fato, mulheres que tinham muito potencial, mas que não foi dada a devida oportunidade para essas mulheres se desenvolverem, desenvolver os seus negócios, desenvolver o que elas acreditavam, como me foi dada lá atrás. E como eu via que não era dada para outras pessoas. Então, quando eu falo sobre formar para empreender e não só para vender, porque vender para mim é o básico, a gente tem que ter isso em todos os negócios, mas para empreender, onde você decidir. Empreender não tem que ser só falado no formato daquele empreendedor que tem acesso a capitais, fundos de investimentos de 5 milhões, 7 milhões para queimar a sua ideia, para criar uma nova startup que vai virar unicórnio ou não. A gente vai falar do empreendedor que está fazendo a economia girar. Aquele empreendedor que tem a barraquinha na frente da tua casa, aquela mulher que acredita que vai vender ali, ela vai lá, ela ainda é a sacoleira, mas ela quer montar a tua loja. Ela quer empreender com dignidade dentro da realidade dela, porque às vezes para ela, empreender é simplesmente ela conseguir ter uma qualidade de vida melhor para ela estar próxima dos filhos, para ela conseguir estudar, para ela desenvolver uma autoestima diferente. Então, esse empreender que a gente fala muito é para que essa pessoa consiga empreender dentro da função que ela imaginar. Por isso que a gente bate muito na tecla de empreender e se desenvolver a partir disso. Bacana. E você acredita, né? Você falou, quem tem acesso a fundo, quem já tem um outro ponto de partida. Você acredita que esse tipo de empreendedorismo, esse tipo de iniciativa pode mudar ali quem tem, né, o direito de empreender ou liderar o empreendimento no país? Como você vê essa mudança, né, que a gente pensa, quem tem o direito, quem que já parte ali? Mas será que a gente não tem outras formas de abraçar, né, todos esses empreendedores e colocar eles também nesse lugar de direito de empreender, de estar ali à frente? Você vê essa mudança nesse tipo de iniciativa? Eu sou uma pessoa extremamente otimista para absolutamente tudo. Eu tenho essa tendência a ver a vida realmente com muito otimismo para tentar a gente conseguir sobreviver. Mas neste ponto, eu acho que a gente ainda tem muitas pessoas que são detentoras de poder tendo acesso a esses capitais e elas não estão interessadas em realmente resolver ou fazer com que esse valor, né, com que esses fundos eles cheguem a realmente quem precisa. A gente tem sempre alguns intermédios no meio do caminho, né? Então, quando a gente fala de empreendedorismo periférico, é sempre visto de uma forma muito caricata sobre o que a favela precisa ou deixa de precisar. Você não vai ver ninguém discutir sobre tecnologia, sobre investimento dentro da comunidade, a não ser que seja uma empresa que já teve acesso a esse crédito, que é uma pessoa que já é detentora de poder e de vários privilégios e que ela também está se aproveitando disso no meio do caminho. Então, quando a gente fala de território periférico, existem dois pontos, né? Eu falo muito isso dentro do legado, que a gente virou soja. Então, assim, commodity, então quanto mais sofrimento, quanto mais pobreza tiver, é aí que vende mais, é aí que vários outros fundos acabam ganhando dinheiro para poder falar que está investindo em educação, mas não numa educação transformadora, não numa educação que essa pessoa ela realmente queira desenvolver a partir dali. Então, a gente não precisa nem ir muito longe. Você vai ver vários cursos que são feitos para territórios muito próximos a comunidades, que é sempre do mesmo. Cuidador, manicure. Não que essas pessoas não possam ser excelentes no que elas vão desenvolver, mas você acha que realmente é só isso que a gente pode desenvolver dentro de um território? A gente fala especificamente da comunidade de Paraisópolis, a gente está falando de quase 180 mil habitantes. A gente quer formar só manicures? A gente quer formar só cuidadoras? Não. Então, eu acho que é muito dentro do que a gente pode fazer enquanto sociedade. Eu acredito muito mais nessa união, onde você vai pegar um empreendedor que ele realmente está disposto e disponível para fazer aquilo acontecer, ele está disposto e disponível a realmente conversar, dialogar, trazer para próximo parceiros que têm um olhar muito alinhado com propósitos. Então, no nosso caso, enquanto legado, para a gente conseguir acessar esses territórios, a gente foi fazendo com parcerias mesmo. Então, o ICL, o Eduardo, o Rafael, que são muito parceiros nossos, conhecem a nossa luta desde sempre, eles conhecem e acreditam, eles têm um propósito alinhado. Quando a gente vai buscar algum investimento também, tem que ter um propósito alinhado. E aí eu acho que as coisas vão caminhando dessa forma. Então, o meu otimismo ele vai ainda a partir de pessoas que estão dispostas a fazer isso, mas não das grandes corporações. E, Tati, fico pensando aqui, né, das pessoas que têm vontade de empreender.
não basta só ter vontade, né? Assim, porque muita gente fica nesse caminho. E queria que você desse algumas dicas para as pessoas que estão nos acompanhando, que têm vontade de empreender, e queria que você fizesse um paralelo, principalmente com o momento econômico que vive o nosso país. Você indicaria um investimento num negócio agora? E, em caso positivo, quais seriam os principais cuidados? Quais seriam as principais dicas que você daria para os futuros empreendedores? Eu acho extremamente difícil, assim, sabe? Inclusive, pegar essa pauta de que para empreender basta querer. Acho que o meu maior concorrente, as pessoas me perguntam muito, qual que é o seu maior concorrente, né? E aí eu sempre vou falar grandes marcas como produto, voltado para a Galáxia Beauty, mas o meu maior concorrente hoje é simplesmente uma questão de realidade e sobrevivência. O meu maior concorrente hoje dentro do Legado, dentro da Galáxia, dentro do Clique, que é um projeto que a gente apoia também dentro da comunidade de Paraisópolis, é a realidade e a questão de sobrevivência dessas pessoas. Então, uma mulher que tem jornada dupla, que já trabalha como babá, que já trabalha como diarista, que sonha em empreender justamente para poder ter essa rotina um pouco mais voltada para a família, ela tem que voltar para a realidade de que, tudo bem, eu quero fazer isso, eu quero estudar, eu quero me dedicar a isso, mas ao mesmo tempo eu tenho uma realidade de uma conta de luz batendo, de pagar o gás... O boleto chegando e de uma realidade que é extremamente massacrante. Então, hoje o meu maior concorrente é realmente o instinto de sobrevivência dessas pessoas, porque ela fala, prefiro garantir os R$150, R$180 da diária, mesmo eu sabendo que eu vou ficar fora da minha casa das 6 da manhã até as 8, 10 da noite. Mas aí, ao mesmo tempo, você vê mulheres, eu vou pegar muito desse recorte de mulheres e jovens, que são os dois pontos que a gente trabalha muito, que estão sedentos, assim, com muita vontade de fazer a coisa acontecer. Então, quando a gente pega, são maturações diferentes. Se você já tem esse olhar, se você já conseguiu acessar alguns pontos e você precisa de construção de ponte, de conexões, de acesso a um crédito mais consciente, a gente pode tentar também fazer a ponte. Eu acho que aí você começa a se sentir um pouquinho mais seguro de começar. Não existe a gente trabalhar sozinho, mesmo a gente tendo o nosso próprio negócio. Empreender é muito solitário, é muito doído, mas se eu fosse empreender agora, baseado no meu começo também, seria através de conexões. Seria através de procurar empresas que pudessem facilitar o meu caminho de alguma forma. Então, empresas ou fundos de investimentos que estivessem dispostos a me desenvolver, né, a me colocar, a me trazer um capital social. Porque a gente fala muito do capital financeiro, de investimento financeiro, de dinheiro, mas nem tudo é sobre dinheiro também. Então, às vezes é sobre acesso, é sobre você ser educado novamente, então educado com um olhar empreendedor, porque a gente empreende pelo instinto. Mas a gente tem alguns outros caminhos que fazer parte de um grupo que pode te apoiar e te desenvolver, ele é muito mais importante. Então, se eu já passei de uma maturação, que eu não estou perdida entre vou empreender no instinto de sobrevivência, e já passei dessa fase, e aí estou decidida, quero fazer transformação, meu negócio ele faz sentido, estou decidida a me dedicar, aí eu buscaria realmente um grupo de apoio que pudesse me desenvolver enquanto empreendedor para a coisa não ser tão doída como empreendedor solitário. Débora, posso pegar uma carona aqui? Claro. Temos uma economista de respeito sentada aqui neste programa, que é o seguinte, que eu perguntei para a Tati, inclusive, eu fico preocupada com essas taxas de juros que a gente está tendo no Brasil, assim, e logicamente que elas seguram muito o investimento no próprio negócio, né? Ao mesmo tempo que você tem vontade, mas você também precisa enxergar o momento que vive o país, ou não? Olha, eu acho que a taxa de juros, ela é um freio da economia. Então, se você começa a ter, por exemplo, um custo de crédito muito alto, como é que você vai conciliar isso? Por exemplo, como é que você vai conseguir um crédito mais barato num ambiente que a taxa básica de juros já está ali altíssima? Isso pode inviabilizar muitos projetos, porque você vai ter que comparar ali o seu custo de capital, né? O quanto você tem de partida como custo daquilo e quanto você vai ter ali para frente de lucro. Então, a taxa de juros ela acaba freando muitos projetos. E isso é uma preocupação, né, de Brasil atualmente justamente por isso. Se ela começa a frear novos projetos, ela começa a desacelerar a economia, ela começa ali a trazer
problemas de massa salarial, pessoas desempregadas que vão consumir também menos serviços. Isso vai desacelerando ali em cadeia, essa pessoa perde a renda, ela vai ter uma sinuca ali, vou comprar alguma coisa ou vou gastar em serviços? Será que minha renda vai dar para os dois? Então, esse é um problema que a gente vê pela frente que pode impactar pequenos negócios, não só pela taxa de juros, que pode ser incapacitante já do crédito muito caro, mas também dessa comparação, né, desse freio, dessa desaceleração que pode trazer, né, um desaquecimento e enforcar mesmo a economia urbana. Eu não sei como é que vocês veem isso enquanto empreendedores, se vocês sentem mesmo esse problema, né, essa dificuldade. Até gostaria, se você puder falar um pouquinho, já teve alguma experiência com isso, quiser contar pra gente. A sensação que eu tenho é que, na ponta, de verdade, para quem está começando, isso não conta muito, isso não pesa realmente muito, porque eu não sei se de fato isso acontece em outras camadas ou não, mas que a taxa de juros ela já é complicada para esse empreendedor periférico. A partir do momento que ele vai pedir uma linha de crédito, ele coloca o CEP dele. Então, a gente já está falando de uma taxa de juros que ela já é altíssima. Como é que essa pessoa sobrevive pedindo um empréstimo que ele vai pagar 5, 6, 7 vezes o valor daquele empréstimo? E a gente está falando de empréstimo baixo. Toda vez que vai discutir empreendedorismo periférico, é sempre discutido de microcrédito. Temos que falar de microcrédito. A gente tem que falar de macrocrédito, porque é onde a gente está movimentando realmente. As favelas hoje, elas já movimentam mais de 160 bilhões anualmente. Então, isso é maior que o PIB de muitos estados. E aí, quando você vai ver esse acesso ao crédito, às vezes é um acesso a um crédito de R$2.000, de R$3.000. E essa pessoa está com um nome sem restrição, ela já tem até um valor ali no banco guardado, o que é muito difícil dentro de um território periférico e acho que em várias outras camadas também, porque eu fico vendo as pessoas que eu acompanho, as mulheres também que eu acompanho, a preocupação de ter o nome limpo, de não sujar o nome, é do público periférico. Porque quem realmente está acima disso não está nem aí, está dando golpe, está aplicando golpes bilionários e a coisa passa e continua tendo acesso ao crédito. Então, essa questão da taxa de juros, do que é alto, do que não é alto, dentro do território, para a base, acaba não influenciando tanto no dia a dia, porque, de novo, é a questão da sobrevivência. Você precisa do crédito. Você precisa do cartãozinho limpo para comprar a roupa do teu filho no final do ano. Você precisa do cartãozinho limpo e liberado para você fazer a compra de mais produtos. É muito interessante a gente falar sobre não misturar, né, o fluxo de caixa pessoal com o da empresa, mas é a realidade, as pessoas precisam começar. E no começo é sempre assim, né? Então, essa questão de juros, eu sinto que para dentro do território não influencia muito. É muito da onde, quem me liberou, por onde veio, sabe? Bacana. Tati, você acha que tem uma diferença em como organizar, né, e gerenciar o negócio sendo uma empreendedora e não um empreendedor? Tem. Tem? Tem muita. Que daí a gente vai entrar numa questão, quando a gente fala de um homem ele pode fazer várias funções, um homem pode fazer várias conexões, ele pode pensar no teu negócio de várias formas e as pessoas vão olhar sempre para aquele homem de, nossa, ele é visionário. Uhum. Tudo que ele faz bem. E às vezes ele nem fez 100%, tá? Então não é uma questão aqui de mulheres e homens, não. Mas eles vão olhar sempre com um olhar visionário. É um cara que está sempre à frente do seu tempo e vendo oportunidades. Quando a gente fala de uma mulher, ela tem que ser extremamente focada e fazer uma coisa só. Porque se ela faz uma outra, que ela entende que é uma conexão, às vezes naquele momento essa conexão ela não vai ser tão interessante. Mas daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, você vai ver aquela conexão fazendo sentido para cá. Quando uma mulher começa a pensar no teu negócio, sua carreira, olhando de 2 ou 3 formas, pensando em como essas conexões podem acontecer, ela é vista de, ela não está focada. Ela não, você tem que focar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E eu acho que isso vai para além do empreender negócio. Eu acho que isso vai para a vida, realmente. É um reflexo da nossa sociedade. Né? Eu sinto que tem essa dificuldade e eu acho que a gente tem que realmente se posicionar e falar, não, realmente, olha, eu faço um pouquinho de tudo muito bem. Se você não faz, sinto muito, mas eu realmente faço. Então, eu bato muito nessa tecla porque eu sinto que tem sim essa diferença quando a gente fala do empreendedor homem e da empreendedora mulher. Pois é, ainda, né? É o patriarcado, né, Débora? Existe. É isso. A cobrança é desigual, as funções são desiguais e depois a remuneração é desigual também. Não, e aí da gente se a gente não conseguir resolver tudo isso, né? Porque nós somos mães, nós somos filhas, nós somos as amigas, nós somos as parceiras, somos nós que somos a base para tudo isso, né?
Então, se a gente já foi treinada para isso, eles não foram treinados para isso. Então, a gente, de uma forma muito fácil, desde pequenininha, a gente é condicionada a fazer um pouco de tudo. Porque você é mulher, você vai ter que fazer um pouco de tudo. Então, a gente já cresceu com isso, com essa arte da civirologia, né? Então, a gente vai se virando, a coisa vai acontecendo e pra gente é mais natural. Só que ainda é classificado, acho que eu vejo isso muito como uma classificação de te segurar, de te podar. Não de medo de achar que a gente realmente não é capaz. Eles sabem que a gente é capaz. Mas é mais no olhar de vamos segurar aqui? Tá passando um pouquinho? É a forma que eles têm para poder segurar a gente. Você acha que há mais espaço para a mulher, para a emancipação da mulher, através do empreendedorismo do que do corporativismo? Sim. Acho que sim, porque quando a gente fala do corporativismo, a gente ainda está falando de detentores de poder e limitando o nosso espaço. Quando a gente fala do empreendedorismo, apesar de você pensar sempre numa carreira a longo prazo, mas se você quer ser empreendedora e você tem esse perfil empreendedor, eu acho que é para esse o caminho mesmo, porque a gente está falando de liberdade. Né? E quando se tem liberdade, você faz liberdade com as suas escolhas, com as suas ações, mas você tem liberdade principalmente com a tua vida, né? Você vai dominando a tua vida. E a gente tem vindo aí o ICL Tank, né, que é um projeto aqui do ICL que vai colocar investimento em 7 empreendedores que trouxeram aqui. Esse projeto ele tem ali um viés de transformação, de mudança, né, até da visão desse empreendedorismo. O que você espera desses empreendedores do ICL Tank? Você tem alguma atitude, algum valor, alguma coisa que você espera desses participantes, já de pronto sabendo que é para transformação social, que tem impacto social, tem impacto ambiental? O que você espera do programa? Eu estou super ansiosa, assim, muito feliz e ansiosa, porque eu acho que os propósitos, eles vão se encontrando no meio do caminho, né? Então, assim, tendo o ICL tão bem posicionado, né, em qual caminho quer seguir, qual desenvolvimento mesmo para o país que eles acreditam que seja o ideal, né, para esse momento, inclusive, eu acho que esses filtros foram acontecendo, inclusive de quem se inscreveu e acredita que é possível. Então, eu não tenho dúvidas, não sei quantos inscritos foram, quantos aceitos foram, mas eu não tenho dúvidas de que são pessoas que realmente querem promover transformação, querem promover territorialidade, querem promover cultura, e aí eu acho que é um grande acerto, assim, de poder investir, de poder desenvolver essas pessoas, de trabalhar com essa comunidade, porque é quem faz a diferença lá na ponta, né? Quando eu falo de ser otimista, é neste ponto. Então, eu acho que o otimismo ele tem que vir de pessoas que acreditam e falam, vamos desenvolver esse negócio, porque desenvolvendo esse negócio, ele vai conseguir desenvolver essa comunidade e aí a coisa vai crescendo em cadeia. Olha, Tati, vou te contar, foram mais de 1.500 inscritos. Muita gente. E a gente selecionou 17 projetos de norte ao sul do país. Que incrível. E só projetos que têm um impacto social positivo, assim como o seu. Agora, eu sei que você já assistiu alguns episódios, queria que você contasse, mas não muito, o que você achou e o que vem por aí na programação do ICL. Eu achei super leve, gostoso, assim, eu sou empreendedora, eu gosto de programas e de pautas, assim, de entretenimento que é voltado para empreendedorismo, porque a gente vai aprendendo muito. E o que eu achei diferente, assim, já dando um leve spoiler, é porque ficou leve. Sabe, ficou leve, ficou agregador. Eu já estou apaixonada e encantada por vários, mas tem um específico que, assim, eu tô louca para provar o produto dele, que é de uma cajuína. Então, eu adorei, já quero, inclusive, quero comprar. É uma delícia, já adianto Achei aqui. muito leve, gostei muito de poder assistir. E um dos episódios também que eu gostei bastante foi um com o Rafael Donatiello, que é um mestre, assim, né? Quando a gente fala de marketing digital, sobre essa questão de escalabilidade, ele é muito bom. E tem um olhar que é o que a gente precisa, né? Porque quando a gente fala do marketing digital, é sempre voltado para uma pauta que você fala, gente, é cansativa, né? Mais do mesmo. E o Rafa conseguiu agregar muito. Eu achei que, para além de ser um programa onde você vai medir o quanto essa empresa ela pode crescer, escalar, trazer lucro ou não ficou um programa sobre isso. Ficou um programa sobre educar, né? Sobre desenvolver. E isso desenvolve tanto os empreendedores que estão ali, quanto quem está assistindo. Então, acho que foi uma aula em forma de entretenimento que eu gostei muito. E é interessante aqui, dando só um spoilerzinho, que o programa também traz os aliados, traz algumas aulas que são necessárias, porque como você mesma comentou aqui, não basta só ter vontade. E muitos projetos ficam no meio do caminho exatamente por isso. Então, o ICL Tank também tem esse lado educativo, né, que funciona não só para os participantes do programa, mas para todo mundo que está assistindo. A gente tem dicas
interessantíssimas, né, Débora? Tem dica de marketing digital, tem dica sobre economia, o que investir, foco no investimento. Tem também a reestruturação ali, às vezes a pessoa está enrolada, está com dívida, como é que você lida com isso, você conhecer o seu negócio, né? Tem aulas valiosíssimas ali, não é só blá, 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 realmente tem aula também, não é só o entretenimento, mas é um entretenimento que acaba trazendo outros pontos que normalmente não são discutidos, né? E que trazem essa forma didática também de falar sobre empreendedorismo, não só a forma ali, né, de vocês quererem saber quem vai ganhar, que isso é legal também, né, vamos combinar, mas também de aprender alguma coisa e levar alguma coisa do programa, às vezes até para si, né, para quem está em casa. Pois é, eu falo bastante no programa, ninguém é eliminado no ICL Tank. O que eu sempre digo é até a próxima, porque com a aula que o programa oferece para as pessoas, eu tenho certeza que dos 16, né, selecionados, dos 17 selecionados, aliás, certamente serão inspiradores para outros milhões, para a nossa comunidade do ICL, para todo mundo que estiver assistindo, porque, de fato, existem dicas reais sobre dores do empreendedor que a gente está aqui para ajudar, né, para que todo mundo decole. E pegando carona do que você disse, né? Entendendo que o empreendedorismo é o grande braço da emancipação. Sim. Porque a gente concorda aqui que a meritocracia não existe. Não. É sobre isso. Tati, obrigada, viu? Por participar aqui do Mercado Investimentos. Foi um prazer conversar com você. Quero conversar mais. Iremos conversar mais, a gente vai tricotar bastante. Eu estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. Desejo muito sucesso para o programa, para os empreendedores. Quero estar mais próximas, me coloco também à disposição sempre que precisarem. E Paraisópolis está de portas abertas, o Legado está de portas abertas. Sempre que precisarem também, podem estar por lá e mandar um oi para a gente. E o Mercado Investimentos também está de portas abertas. Então, vamos ver mais Tati por aqui, será? Quem sabe? Obrigada, Tati, por tudo. Obrigada. Quiser dar um tchau para a nossa audiência, fica à vontade. Muito obrigada. Comunidade ICL é uma comunidade que eu tenho muito próxima, eu tenho muito carinho, é uma comunidade muito parceira, é uma comunidade que eu me vejo muito, me vejo como empreendedora, me vejo como propósito, porque eu acho que é uma comunidade diferente. É um empreendedorismo diferente, são pessoas diferentes, são pessoas que realmente acreditam em transformação, acreditam em desenvolvimento e principalmente em revolução, que é o que a gente vai fazendo pelos cantinhos com as brechas que a gente tem. Então, obrigada comunidade e principalmente a comunidade que apoiou em uma pauta que a gente teve em Paraisópolis há pouquíssimo tempo. A gente conseguiu construir coisas gigantescas e para a comunidade que quiser estar mais próxima de ver o que elas fizeram parte, é só acessar as redes sociais do Legado, que muita coisa está acontecendo e portas abertas também para convidar a comunidade ICL para estar bem próxima de Paraisópolis. É isso aí. E agora, antes de mandar aqui para os nossos vizinhos de cima, para o Rolê ICL, vamos ter um spoilerzinho do que vem por aí em breve no ICL Tank. E eu já me despeço aqui de vocês. Um beijão e até mais, pessoal. R$1,5 milhão. Esse é o investimento que o ICL vai fazer em projetos de impacto. Mais de 1.000 empresas do país inteiro entraram na disputa para ter seus negócios transformados. Mas só 7 empresas vão ser escolhidas. 4 empresas recebem R$125 mil, 2 empresas recebem R$250 mil e uma empresa vai receber um investimento de R$500 milhão. Não é matemática, não é cálculo, é conhecimento do seu negócio, porque cada negócio é um negócio. Uma coisa que venda bem e que o consumidor queira comprar. Tantas frentes no negócio. Em qual focar? Muito orgulhoso disso que a gente está construindo junto, sabe? Isso tudo é muito especial. Quanto mais você fica nervoso, mais você trava o seu cérebro. Explorar um pouco nessa visão de marketing digital. E eles vão decidir se cada empreendedor passa ou não passa para a próxima fase. Tem gente que não sabe o buraco que tá. Eu queria lembrar que empreender é coisa séria, investir é coisa séria. É um momento difícil, mas o jogo precisa seguir. Topa negociar com a gente. Se liga nisso que eu vou dizer, independente se você é de direita, de esquerda, quer ficar rico ou quer viver num mundo mais igualitário, a semente do caos está plantada. Existe um plano em curso
E é um plano que, pelo menos, eles pensavam ser secreto para trazer o caos completo, para fazer com que a liberdade das pessoas seja extinta, para não deixar pedra sobre pedra nessa estrutura democrática que ainda existe. João César Castro Rocha, o professor que desvendou o plano da extrema-direita no Brasil, vai dar uma aula histórica e urgente no dia 15 de junho. O nome da aula, A Semente do Caos. A aula vai acontecer às 8 horas da noite e é gratuita aqui no ICL. Você precisa participar para saber desse plano em curso e poder, junto com a gente, fazer alguma coisa para enfrentá-lo, antes que seja tarde demais. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.